Preocupados com o lucro da empresa VXY, os gestores contrataram um matemático para modelar o custo de produção de um de seus produtos. O modelo criado pelo matemático segue a seguinte lei: C igual a 15.000 menos 250n mais n ao quadrado. Aí ele fala o que é o C. C representa o custo em reais para se produzir n unidades, ok? De determinado produto. Então, N é o número de unidades produzidas. Produzirem N unidades, tá vendo? Bom, quantas unidades deverão ser produzidas para se obter o custo mínimo? Olha a pergunta dele. A pergunta dele é o valor do custo mínimo? O C? Não. A pergunta é quantas unidades deverão ser produzidas? A pergunta é o N, tá vendo? Então, a pergunta dele está associada ao X do vértice e não ao Y do vértice. Isso eu já consigo perceber. Outra coisa importante é que isso aqui está fora de ordem, né? Tá bagunçado. A gente costuma pegar primeiro o n ao quadrado, né? Ó, então eu arrumei, tá? Quando acontecer isso, você vai e arruma. N ao quadrado menos 250n mais 15.000. Essa é a ordem mais adequada. O A é 1, o B é menos 250 e o C é 15.000. Vou calcular o x do vértice menos b sobre 2a. Como o b é menos 250, aqui fica 250 sobre 2 vezes 1, que é 125. O y vértice eu peguei o 125 e substituí. Vai dar uma continha meio feia, tá? 125 ao quadrado menos 250 vezes 125 mais 15.000. Se fizesse menos delta sobre 4a ia ficar ruim também, porque também teríamos números grandes. Aqui a gente não tem escapatória, tá? Bom, 125 ao quadrado, 15.625. 250 vezes 125 dá isso aqui, 31.250. E aqui dá 15. Esse mais esse menos esse dá menos 625. O que é uma interpretação meio complicada, né? Uma situação prática meio estranha essa. Como é que o custo vai ser negativo, né? Pois é, mas tudo bem, né? Vamos analisar a pergunta, né? E dar a resposta em função do que ele pede, beleza? Então, vamos comigo. Quantas unidades deverão ser produzidas para se obter o custo mínimo? Se a pergunta fosse o valor do custo mínimo, seria menos 625. Mas a pergunta não é isso. A pergunta é quantas unidades deverão ser produzidas para se obter o custo mínimo. Então a resposta é o 125. Tá vendo aqui? A alternativa correta é a alternativa B. E eles colocam isso aqui também para fazer você errar, né?